Ora então, irmãos, nós vamos continuar então nesta caminhada que temos feito ao longo de várias semanas, neste sentido, nas laudes de domingo. Só para quem está lá em casa e possa estar a ver, esta parte que nós fazemos da manhã, durante as laudes, está sempre, como o Senhor nos alimenta sempre com pão fresco, um alimento novo, um alimento, um maná, uma palavra que vem do Senhor para nós. Então, durante a semana, nós pegamos um livro e vamos seguindo o livro. Nós, neste momento, estamos a ler o livro de Jó, já vamos no capítulo 12. E aos fins de semana, ao domingo, estamos a falar sobre o batismo. Já falámos do que era ser sacerdote, dos mundos batismais. Depois falaremos de outras coisas do batismo. Mas agora, para já, estes 3 mundos que estão falados e estão esquecidos no povo santo de Deus. Ou seja, é como dizerem, às vezes dá a sensação que nós pegamos no batismo que o Senhor Jesus nos deu como mandato, à sua igreja, aos seus discípulos, à Santa Igreja de Deus, a esta família reunida à volta do nome do Senhor, e que pegámos o batismo e fizemos de uma fórmula mágica. E esse não é senão o maior desastre que nós tivemos na igreja. O pior desastre da igreja foi termos feito do batismo uma abacadabra, e abre-se ali qualquer coisa. E abre-se os céus e fica a ligação direta. Isto é um terrorismo autêntico espiritual que se fez na alma das pessoas. E nós roubámos o acesso com esta prática litúrgica, onde esvaziámos completamente tudo o resto. Então, só demos o rito litúrgico, então a pessoa que não tem qualquer ligação com a igreja vem e diz: olha, vou batizar um menino para dar sorte. Pois claro, porque na realidade é isso que a igreja está a vender. A igreja está a vender um produto e com uma angústia na alma, uma dor imensa, um pesar imenso, com vergonha mesmo, enquanto membro da igreja, enquanto batizado, empenhado na igreja. E é uma coisa que tento aqui com os irmãos da missão fazer chegar de forma séria, que é: nós estamos a prostituir a igreja, a Santa Igreja de Deus. Estamos a macular a Santa Igreja de Deus, o Santo Corpo de Cristo. O que nós estamos a fazer. Porque a partir do momento que nós esvaziamos todo o ensino, toda a pedagogia, tudo aquilo, todo o conhecimento, o entendimento que Cristo nos quer dar no ato de batizar alguém, e colocamos isto uma mágica, onde por este sinal, por aquele sinal e por aquele sinal, e pam, 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 está feito, e agora vais e és um homem novo. Isto é terrível, isto foi terrível, terrível, isto é terrível de ter, isto é prostituir a igreja. Nós estamos a prostituir os dons de Cristo, nós estamos a jogá-los de qualquer forma, literalmente, a severidade da palavra é aos porcos. E o Senhor está-nos a dar o seu sangue, a sua água derramada do seu lado aberto, e nós estamos a tratar de uma forma leviana, sem dar entendimento. E que fique claro, para ninguém deturpar as palavras, não dar de forma leviana não é criar fronteiras, e portagens aos sacramentos. Isso ainda é pior a primeira parte do que a segunda. Isso é pior a primeira do que a segunda. Que é, deixa cá ver se cumpre o checklist para receber o sacramento do batismo. Isto ainda é pior. Irmãos, eu francamente, como catequista, como batizado, sinto vergonha quando nós fazemos isto ao povo de Deus. Isto é vergonhoso. É vergonhoso. Porque nenhum de nós é digno. Nenhum de nós tem poder, nenhum de nós tem autoridade, nenhum de nós tem santidade ou vida digna para receber seja que sacramento for. Porque todos somos culpados e réus de morte. Todos. Não há um homem bom. Então, se não há um bom, ele vem curar os maus. Os sacramentos é para todos. Agora é preciso, é quando se introduz na vida sacramental, agora fazer outra pastoral, que é a pastoral catecumenal,
que é uma pastoral querigmática, uma pastoral de palavra, uma pastoral realmente onde se reúnem pequenos grupos, onde se partilha a palavra, onde se vive em comunidade, onde se faz uma comunhão, onde se faz partilha, onde se faz a exposição da palavra constante e programática, intencional. É muito bem, então a gente cresce em estatura, sabedoria e graça. Pois aí estamos a fazer aos domingos, sobre o batismo. Já estamos a uma série de domingos. Já falámos sobre. E ao sábado, ao sábado, nós não fazemos estes temas porque estamos na catequese infantil. E a catequese infantil, como já devem ter percebido, está inserida nas laudes com a missão. Porque a catequese não está separada do resto. A catequese está junta, agregada. Não separamos, mas agregamos a tudo. Os velhos, os novos, adultos, os pequenos, todos estão juntos. É intencional, não é acidental. Aqui não há nada acidental. É tudo intencional. As coisas são pensadas de forma muito intencional. Ora, sobre o batismo, já foste sacerdote, já foste profeta, já foste falar de reis. Dizem-nos no dia do nosso batismo, nós escutámos estas palavras, ou nós, ou os nossos pais, que estavam para nós, e que nos tinham a obrigação. E não é uma obrigação no sentido preceitual. Eles deviam ter a alegria, o gozo de transmitir aos seus filhos o que era isto, ser sacerdote, profeta e rei. E ensiná-los a viver. Olha, filho, tu hoje vives como um profeta. Então então ajudar a criar um ambiente, criar uma mesa, criar toda uma esfera onde esta criança possa estar sensível aos sinais de Deus, sensível à ação de Deus. Mas o que é que nós jogamos? Despejamos os miúdos na catequese e lá está, como tem a fada madrinha da catequese, que é a catequista, para lim-pim-pim, a abóbora transforma-se em cavalo e pronto, está feito. É um disparate, um a seguir o outro. Com tudo isto, também não estou a dizer que não serve fazer catequese. Eu só estou a dizer que realmente a forma pastoral, como estamos a pensar, tudo isto possa estar a levar, de facto, a igrejas vazias, assembleias completamente mirradas. Podemos perceber que onde cresce mais os divórcios é nos casais cristãos. Isso é um sinal de uma doença. E o sinal da doença é precisamente esta. A doença é esta. Não existe pregação. E a fé vem pelo ouvir. E da pregação vem tudo o resto. A pregação traz-nos tudo o resto. Então ensinar uma criança em casa, estar aberta, estar disposta à pregação, para que Deus possa lhe falar. Quem sabe? Só teu filho ou meu filho? Quem sabe? Só é ele que Deus vai dizer: Ana, levanta-te. E ela vai bater comigo. Pai, chamaste-te? Não, filho. Volta a deitar-te. E vamos perceber que lá é a mesma coisa que aconteceu com aquele profeta lá atrás da Sagrada Escritura. Olha, filho, se tu ouviste sempre a chamar pelo teu nome, tu um dia diz-lhe: eis-me aqui, Senhor. Fala-me. Porque nós achamos que Deus já não chama profetas. É outro problema. Ou então os profetas eram lá atrás, do outro tempo, de outras circunstâncias. Porque para agora já não faz falta profetas. Agora o que nós precisamos é de bancos com taxas de juros baixas e uma inflação mais baixa. Ou um governo, de esquerda ou de direita. É uma palhaçada completa. Então os profetas nós matamos-los e substituímos por gente intelectual, ou assistentes sociais. Pronto, porque já não nos fazem falta. E nós fazemos isto onde? Dentro da igreja e das nossas casas. Nós estamos a fazer isto dentro das nossas casas. Se assim não fosse, não havia crise educacional. O que eu estou a dizer, só estou a ver os frutos. Mas não. Depois falámos também que era um sacerdote. O que é que nós chamamos que era um sacerdote? Um sacerdote é só o senhor padre, ou o senhor bispo, ou o senhor presbítero, ou o senhor diácono, ou o senhor cardeal, ou o senhor arcebispo, ou todos estes graus todos que existem dentro da igreja, dentro do sacramento da ordem. O problema é que o Senhor fez-nos a todos um reino de sacerdotes e que foi comprado por alto preço, pelo seu sangue. E que a nossa ligação com Deus deve ser uma coisa constante e dentro da primeira igreja, que é a igreja doméstica, em casa, onde os nossos filhos veem os pais joelhos dobrados, onde os nossos filhos devem ver os pais a oferecer um culto a Deus dentro de casa, onde os nossos filhos, meus pais, emaranhados com a Sagrada Escritura. Então eles também percebem que ali está uma fonte inesgotável. Então eu também quero, intencionalmente, os pais colocarem os filhos em contacto com a Sagrada Escritura. Em contacto como? Com Bíblias de bebê? Não.
com uma Bíblia comum. Agora lê. Agora lê. Lê quanto? Como? Tens 15 minutos para ler. Agora lê. Não vou perceber tudo. Mas quem é que disse isto é para perceber tudo? Se eu sou perceber tudo, eu dava-te um dicionário. Ou dava-te um livro de história. Ninguém te pediu para tu perceberes tudo. Mas é a nossa idiotice de querer enfiar-nos Deus com a cabeça adentro como se fosse uma matéria de estudo. E a Bíblia não é uma matéria de estudo. A Bíblia não é uma matéria de estudo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a Bíblia não é uma matéria de estudo. A Bíblia é uma matéria relacional. É uma palavra viva que se está a relacionar com o leitor, com aquele que escuta, com aquele que prega. E então isto faz um sacerdote. Porque depois de ouvir a palavra, o que é que ele faz? Depois de escutar, chamar, escuta, o que é que ele fará? Amará. A quem? Ao Senhor seu Deus. Como? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todos os seus entendimentos. E depois, ao próximo como a si mesmo. O que é que foi preciso fazer? Nada. Foi preciso pô-lo em contato com o seu Senhor. Através da palavra. E o que é que os pais fazem? Acompanham, dão exemplo, vigiam, mas deixá-los seguir o próprio caminho. Um lerá de pernas fora, sentado no sofá. Outro lerá ajoelhado. Outro lerá a passear no jardim. Não interessa. Deixem-nos livremente ler. Deixem-nos. Façam isto de forma intencional. E terão lá sacerdotes em casa. Então terão lá. Sem grande esforço. E a pastoral qual é? Vida comum e simples como a família de Nazaré. Não há nada. Não há mais nada. Agora vamos falar de reis. É o mais difícil de falar. E é a pergunta porquê? Porque é o menos visível. Porque nós queremos que um rei... Então só que se fala na festa de um rei. Lembram-se? Cristo, Rei do Universo. E eu explicava-vos isto na catequese. Eu explicava-vos isto também. Como é que o Senhor é rei? Onde é que o Senhor reina? Como é que o Senhor reinará? Continuava uma insistência, há uma insistência terrível de criar um Jesus romano, rei romano, sentado no trono, com umas coisas lá na mão, e pronto. E continuamos a caminhar assim. Porque os frutos estão à vista. Então, quando estão à vista, nós continuamos a pensar da mesma forma de quem? De Pedro. E como é que Pedro pensou? Espera lá. No jardim, este aqui está para ser rei, e estão a ouvir aqui quem? Os bandidos que pensam diferente de nós. Quem são os bandidos? Ora, os de esquerda, ora os de direita, ora os Césares, ora os políticos da vida. Então o que é que nós pensamos? Vá fazer apologia. Tiramos a faca, pumba, corta a orelha. Já está. Um apologeta. O primeiro apologeta criado à face da história foi Pedro, criado no Jardim das Oliveiras. Com o quê? Uma espada. E o que é que fez? Pumba, cortou a orelha a outra. Para quê? Para que o outro não ouvisse mais nada. E o que é que faz o Senhor? Ei, está quieto, Pedro. O que é que lhe faz a orelha? Olha lá. Pedro, quem viver pela espada morrerá pela espada. Mas o que é que nós continuamos a pensar como garotos infantis? Então continuamos a viver pela porcaria da espada. Será sempre pela espada. Então nós temos uma mentalidade de escravos. Então julgamos que o rei é alguém que nos vai libertar de um sistema opressor exterior a nós. Mas isso não é o reinado de Cristo. O reinado de Cristo não tem nada a ver com ensinos. O reinado de Cristo é algo que nos vai libertar de dentro para fora. De dentro para fora. É uma liberdade tão grande que não há prisão, não há cela, não há buraco, não há trevas que nos possam roubar a liberdade dos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, príncipes neste mundo. Príncipes. E qual é a primeira coisa que nós fazemos? Eu tenho que fazer uma larga introdução para entrar no templo. Porque o problema é tão grande, irmãos, que nós continuamos a achar que o que nos vai redimir é o dinheiro. E não é. Porque nós dizemos isto na nossa gíria, que nos interessa o quê? Saudinha. Enquanto tivermos saudinha para trabalhar, está tudo bem.
Diz isso ou não se diz? Não é impressão minha? Não existe eu todos os dias? Ouço. Como é que estás? Está tudo bem enquanto tiver sozinha para trabalhar? Pronto. O que é isto? O que é isto? Se não um escravo. Quem pensa assim? Um escravo. Sabes porquê? Porque vive daquilo que produz. E sabes porquê que vive daquilo que produz? Porque não tem um pai que nada lhe dá. Então o escravo está largado a si próprio. Então Deus, irmãos, e pelo sangue do Cordeiro, escutem, por favor. E vocês também. Vocês estão aqui para escutar também. Isto é importante para vocês. Deus, o Pai das luzes, que vive numa luz inacessível, para nos libertar deste império das trevas, para o reino do seu Filho, para o reino da luz admirável do seu Filho amantíssimo, o que faz? Nos dá filhos. E como é que o Pai nos dá filhos? Dá-nos filhos sempre príncipes. Deus só nos dá filhos príncipes. Todos os filhos que Deus nos dá são príncipes. Há príncipes que são abortados, há príncipes que são esfaqueados, há príncipes que são adotados, há príncipes que são vendidos, há príncipes que são escravizados. Esse é o usual. Um príncipe escravizado. O que é um príncipe escravizado? É um príncipe que Deus nos dá um filho. Então como é que nós o criamos? Para o sucesso. Mas onde está o sucesso? Na boa nota, no bom comportamento, numa boa profissão, para ter um bom rendimento. Porque tendo um bom rendimento, ele garantirá que terá o quê? O seu sustento. Se tiver o seu sustento, então ele está tranquilo e assim da sua vida. Então nós formamos de um príncipe, um escravo, que vive apenas por uma coisa: trabalhar, comer e dormir. O que é que lhe espera? A morte. O que é isto? Irmãos, o que é isto? Isto é um escravo. Nós estamos a fazer isto em pleno século XXI com os nossos filhos. Em pleno século XXI. E o que é que usamos? Grilhões? Não. Ninguém usa grilhões para fazer isto. Já ninguém usa chibata. Nós até temos outra coisa, irmãos. Nós até temos outra coisa. Agora nem palmada podem dar. Porque nós escravizamos sem palmadas. Nós escravizamos com uma mentalidade. Quer dizer, olha, tu se trabalhares muito, se estudares muito, tu terás uma boa profissão. Se tiveres uma boa profissão, se calhar ainda tirarás mais outro mestrado. Olha, filho, a seguir tira outro. Sabes enquanto isso acontece? Enquanto tu vais tirar mestrado de Bolonha, de Paris, de França, do Raio do Barca, enquanto tu vais tirando essas tretas todas, eu vou envelhecendo. Então, a minha relação enquanto ti, mãe, pai, mãe, filhos, acabou. Acabou. Não há mais. Então a mesa que era de 4 passa a ser a mesa de 2 e um cão. Porque o filho abalou. Para quê? Para se substituir com o Egito. Nós mandámos os nossos filhos para o Egito. À procura de quê? Comer. Vês como tu já sabes? Quem fez isto? Quem fez isto? Quais pais? Jacó. Fez isto com quem? Com os seus filhos. Mandou-os aonde? Ao Egito. À procura de quê? Lembram-se o que é que eles lá foram fazer? Vocês lembram-se? Comer. Porquê? Porque eles não tinham. Lembram-se? Vocês lembram-se desta história? Não lembram-se? E eles voltaram. Ficou lá um. Enquanto tiveram a comer, lá continuaram na casa de Jacó. Essa é a Gênesis. Lá continuaram na casa de Jacó. Quando acabou de comer, o que é que ele voltou a fazer? Voltem lá. Para buscar o quê? Não! Ele estava preocupado era de comer. Foi ou não foi? O que é que aconteceu a seguir, irmãos? Sabe o que aconteceu? É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que sem deram conta. Eles não deram conta. E passado um tempo, estavam lá todos e abandonaram todos a terra do seu pai, Jacó, e foram todos vir para onde? Para Gozan. Terra dada por quem? Quem é que desceu aquela terra, irmãos? O faraó.
Tinham terra, tinham gado, até tinham sacerdotes, tinham nome, não eram negros, não eram brancos, tinham várias cores entre os hebreus. Então porquê é que eles foram escravizados? Se não foi nem pela cor. Nós hoje, quando falamos de escravidão, irmãos, o que é que nós entendemos? Entendemos a escravidão remota, que nos antecedeu, que era uma escravidão de quê? Racial, por causa de quê? Da cor, de modo particular por causa da cor, onde os brancos escravizaram os negros. Nós escravizámos os negros. Nós expoliámos os príncipes das Áfricas. Nós expoliámos os príncipes. Nós fomos à África, nós fomos a Brasil, às Américas, e expoliámos com tudo o que havia para roubar. Roubámos tudo o que havia para roubar. E onde nós passámos, por mais glorioso que seja o nosso hino, nós deixámos um lastro que nos devia colocar vergonha de corrupção, miséria e escravidão. É só vermos onde pusemos os pés. Mas invocámos sempre uma coisa. Toda a gente se lembra. Invocámos sempre Cristo. Nós íamos escravizando, dizendo que íamos levar o quê? A pregação. É só ler o Luís Vasco Camões. Obra lindíssima. O que é que nós íamos fazer? Anunciar as chagas da cruz. Nós, em nome de Deus, escravizamos. E também continuamos com essa escravatura dentro da igreja. Em nome de Deus, continuamos a escravizar. Então, todos os príncipes que Deus nos está a dar, nós estamos a escravizá-los em todos os aspectos. Todos os aspectos. Procura, filho, aquilo que é melhor para ti. O teu rendimento. Antes de falar de reino, eu tenho que vos levar a uma caminhada à escravatura. Porque nós esquecemos, não percebemos muito bem o que é ser escravo. E isto assusta-me seriamente. Porque eu ouço, eu falo, eu vejo as ações, as atitudes, as palavras, os movimentos, os comportamentos, e é de escravos. E é de escravos. Nós estamos subjugados a uma escravidão. E nunca seremos reis enquanto formos escravos. Até podemos estar sem grilhões, mas estamos escravos. Ou vocês acham que quando se diz que o Senhor nos libertou do império das trevas, é o quê? Que o Senhor foi lá com o alicate de corte e cortou as algemas do inferno, do demónio? Que o demónio tinha umas algemas nos nossos pés? Foi isso? Não. Não, por favor. Oh, pelo amor de Deus, não é nada disso que nós estamos a falar. O que São Paulo está a dizer é clarinho. Clarinho como a água. O Senhor libertou-nos do império das trevas, transferiu-nos do império das trevas para o reino do seu Filho. Como? Através de uma iluminação do nosso entendimento. O Senhor abriu-nos os olhos, porque nós éramos os cegos. Não víamos nada. Olhávamos para os nossos irmãos como se eles fossem árvores, como se eles fossem obstáculos. E então o que é que nós fizemos? Construímos altos muros. Então construímos valas com crocodilos. E o Senhor promete-nos no profeta Isaías: quando vier o Messias, o que é que se fará? Nós vamos escutar a escrita do vento. Vamos fazer o quê? Consolai o meu povo. E diz-lhes uma coisa: que nós vamos aplainar o quê? O que é que nós vamos aplainar? Os montes. Então vai acabar os muros. Que muros? Os muros da inimizade. Já não precisas ter medo do teu irmão. Porque esta é a nossa escravidão agora. Que nós temos medo. Sabe o que é que levou o faraó a escravizar o povo hebreu? Medo. Sabe o que é que levou o povo hebreu a submeter-se à escravidão? Medo. Consegue entender que a algema que o Senhor deste mundo usa chama-se medo? Pois São Paulo diz: não vos foi dado um espírito de medo, de timidez, de tibieza, de vergonha. Não. Foi um espírito de liberdade, de filhos, de adoção filial, que possam clamar e gritar: Abba, Pai. Mas esquecemos disto.
Eu vou-vos ler algumas passagens, mas a primeira passagem que gostava de ler é do livro. Encosta só um bocadinho, importa. Tudo bem. E eu decidi vir aqui. Não, encosta mesmo, encosta. É isso. Eu decidi vir aqui falar-vos disto porque eu tenho estado a ler o Apocalipse. Li o Apocalipse toda outra vez. E ao ler o livro do Apocalipse toda outra vez, reparo uma coisa que sempre acho interessantíssima, cada vez mais. Não sei se vocês têm noção disto, mas o livro do Apocalipse é o livro que tem mais citações do Antigo Testamento. De todos os livros do Novo Testamento, é o livro que tem mais citações. Tem quase o dobro de todos os livros juntos. De todos os outros juntos, o livro do Apocalipse tem mais. A carta, se assim se pode chamar, aquele não é um livro, é uma carta. A carta do Apocalipse. Pode-se chamar assim. Está cheio de citações do Antigo Testamento. Então, para nós entendermos bem o livro do Apocalipse, tínhamos que entender bem as referências que ele está a fazer. E é impossível, irmãos. É impossível, irmãos. Não chegar lá a certa parte do livro do Apocalipse e não ler assim. Gafanhotos, moscas, chagas. O que é que isto nos faz lembrar? Mas quem é que disse que eram pragas? Ninguém. Estão a ver? Estão a ver? Sabe quem é que chamou aquilo de pragas? Nós. Os escravos. Sabem como Deus chamou aquilo? Quando falou a Moisés? Sinais, maravilhas e prodígios. Nunca Chamou pragas. chamou pragas. Então, para que estás a dizer? Porque Moisés chamou pragas. Porque eles não gostavam disso. Vocês estão a perceber? Deus chamou prodígios, sinais, maravilhas. Nós chamamos pragas. Estão a ver como nós nos referimos aos sinais de Deus? Uma praga. Na realidade era um prodígio. Temos de entender bem a gravidade disto, que é a nossa mentalidade. Então, e foi neste contexto, bom, eu tenho que então levar os irmãos, antes de falar do que é um rei, o que é ser príncipe, vou levar-lhes ao que é o Estado normal de escravidão. E como é que aquele povo se entregou à escravidão? Como é que foi subjugado à escravidão? E quem os subjugou? Quem os subjugou? Porque até isto, uma leitura atenta do livro do Êxodo que nós vamos fazer, de algumas passagens, nos ensina quem fez isto. E nós vamos estar a repetir, sabem, há pouco tempo, mas não aprendemos nada. Então, no capítulo 1 do livro do Êxodo, diz assim, logo no início de tudo, eis o nome dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Os israelitas que entraram onde? No Egito. No Egito, com Jacó. Cada qual entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan e Neftali, Gad e Aser. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. Há algumas passagens que vão dizer 75. Mas 70, 75, pronto. Não era mais que isto. A saber, quando saíram, eram cerca de 2 milhões. Poxa. Vocês estão a perceber? 2 milhões. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, bem como todos os seus irmãos, toda aquela geração, os israelitas foram fecundos. Quando chegaram lá, eles eram 70, mas eram fecundos. Sabe o que é que eram fecundos? Qual é a promessa a Abraão? Abraão, tu serás fecundo. A fecundidade é dom. É dom. Se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos
Não eram só numerosos, mas eram numerosos e poderosos, porque José tinha dejado a melhor parte do Egito. Tal ponto que o país ficou repleto deles. Ou seja, cada pontapé, lá saiu um hebreu. Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. Bom, não tenho tempo para estar a explicar o que é que este rei não conhecia, mas pronto. Não é oportuno, mas não era da dinastia, não interessa agora. Ele disse à sua gente: eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso que nós. Vinde, tomemos uma medida com astúcia para impedir que ele cresça. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois poder sair do Egito. Portanto, daremos a Israel e imporemos inspectores de obras, para tornarem-lhes dura a vida com trabalhos que lhes exigiam. Foi assim que eles construíram para o faraó cidades celeiro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, que fez temer os israelitas. Irmãos, nós temos aqui muita coisa que nos está a ensinar algo dos dias de hoje. Olha, irmãos, é tão pobre, é tão redutor, é tão infantil, é tão nada cristão. Nós vemos a palavra de Deus como um livro de história. A palavra de Deus não é um livro de história. É uma palavra que está inserida na história. Como tal, ela relata também uma história. Mas ela não fala só daquela história, nem para aquela história. Ela fala para a nossa história. Sabeis que a Bíblia, o que menos fala de definição é de quem? O que é que menos definições dá? É Deus. Sabeis de quem definições dá mais? De nós. Será que é tão difícil? Nós percebemos que a Bíblia não é um livro que pretende tanto nos ensinar quem Deus é. Porque Deus, todos os povos têm Deus. O que o Senhor nos quer ensinar a nós é quem tu és. Tu sabes quem tu és? Para encontrar sentido para a nossa vida, para a nossa história. Para a nossa história ser redimida por esta palavra salvífica por Cristo. Para nos libertar da escravidão que nós vivemos. Vai ter uma escravidão terrível. Então, nós temos aqui um rei que usa uma palavra. Eles são mais numerosos e mais poderosos que nós. Vamos usar de uma ideia com astúcia. Sabe a primeira vez que esta palavra é usada? No jardim havia uma serpente que era o mais astuto. Estão a ver que é uma ideia astuta? Uma ideia astuta não é uma mentira. É uma ideia com astúcia. Não é uma mentira. É uma ideia que está envenenada. Não é uma mentira. Então tomou uma ideia com astúcia. Então quer dizer que ele não mentiu aos egípcios, ao faraó, aos hebreus. O que é que ele fez? Diz: olha, nós vamos escolher dentre vocês alguns. Para quê? E vamos lhes pagar. Para quê? Para eles forem-nos a trabalhar. Para quê? Para construirmos uma cidade. Para quê? Para ter um celeiro. Para quê? Para que não nos falte alimento. Reparem, ouçam, isto é. Olha, nós estamos agora num caso, estamos a viver aquela história, aquela lenga-lenga agora do Qatar. Subentenda-se. Quando eu estou a dizer lenga-lenga, eu não estou a menosprezar o tema. Não estou a menosprezar o tema. Mas o que estamos aqui a falar é exatamente a mesmíssima coisa. Pergunta, ouvi alguém que dizia assim: pois, mas é que nós ao fazer isto, até ajudámos a vida destas pessoas. Vocês entendem que é
exato, é o que está aqui. É exatamente isto. É uma ideia com astúcia. Ora, vês? Vocês estão a perceber? A astúcia, a maldade, a perversidade. Isto é perverso. Isto é perverso. Mas é mentira. Aí é que está. A sacada é esta. Não há mentira. Há astúcia. Não há mentira. Nós não podemos dizer que tudo que o demónio nos diz é mentira. Ele é astuto. Muitas vezes nos diz até grandes verdades. Sabem qual é a maior verdade que o demónio nos diz, irmãos? Sabem? Tu tens direito. A maior verdade que o demónio nos diz é esta. E é mentira? Não. Mas é uma ideia muito astuta. Lembram-se de ter explicado ontem dos bolos? Eu vou explicar novamente e eu não vou avançar mais porque não. Mas tenho aqui que parar aqui uma parte. Espera aí, só aqui uma parte que eu lembro agora. A ideia astuta. Então o que é que eles fizeram? Vamos arranjar dentre eles alguns, nós vamos pagar a eles para eles escravizarem o seu próprio povo. Sabeis quem escravizava o próprio povo? Os reis. Eram os hebreus, que eram pagos por quem? Os reis. Quando se deu agora o Holocausto, não é? Quando se deu o Holocausto, há um homem chamado Victor que faz uma psicanálise e ele faz um livro muito pequenino que é Vida com Propósito, chama-se assim. Aconselho-te a ler. Ele teve no Holocausto, nos campos de concentração. E ele falava de uma coisa chamada os capos. Sabe o que eram os capos? Eu vou explicar. O que nos falta, às vezes, percebemos que a história está a falar de palavra de Deus. E quando nós temos uma pobreza tão grande, quando nós estamos a ver, por exemplo, os movimentos, seja que movimentos for, e nós não vemos ali, não passamos daquilo para uma leitura espiritual do que está a acontecer, tornamos-nos que nem porcos a voltar ao próprio vómito. Cuidado, porque a pior forma de escravatura é aqui. Então os capos, o que eram? As SS começaram por montar sabe o que é as SS? Era a guarda, era a polícia, digamos assim, do regime do Terceiro Reich, que era Hitler. Sabem disso, os SS, era assim que eram chamados. Vocês vão aprender isto um bocadinho mais tarde, mas vão aprender uma parte negra da nossa história. Muito negra, e passou há muito pouco tempo. Então, o que é que eles fizeram? Tiveram uma ideia. Bom, nós queremos exterminar o povo. E qual foi a forma de exterminar? A primeira forma de exterminar não foi as câmaras de gás. Estamos bem enganados. Para ler a história, qualquer programa do Google ou Discovery, vocês conseguem perceber exatamente o que aconteceu no início. No início é vamos pô-los a trabalhar. Para quem? Para nós. Os alemães. Então, o que é uma forma barata de fazer isto? Eles eram muito... Como é que é? Vamos repetir as palavras? Olha a palavra da salvação a acontecer. Olha uma leitura de eternidade. Estão a ver o que é que chama-se eternidade? Uma leitura profética. É isto. O que aconteceu ali está exatamente a acontecer aqui. O mesmo movimento. Então alguém teve uma ideia astuta. Que é, bom, a gente quer tirá-los daqui, porque eles estão-nos a tirar o nosso trabalho. Então vamos pô-los a trabalhar. Em fábricas. Sabe, por exemplo, uma fábrica onde eles trabalharam? Vocês querem ser uma fábrica? Toda a gente conhece esta fábrica. Siemens. Foi da fábrica onde tiveram mais escravos dos judeus na Alemanha. Sabem quem é que os controlava? Os capos. Sabem quem eram os capos? Eram os judeus. Que as SS chamavam, davam-lhes
dinheiro, ilusoriamente pensando que eles alguma vez iam conseguir gastar aquele dinheiro, porque eles assim o que é que iam fazer? Fizessem essa a eles. Iam matá-los também. Quer dizer, é um estado de escravidão. Não há forma de resistir a isto. E os escravos eram os primeiros que denunciavam os seus próprios povos. Então faz uma leitura que nós, de psicanálise, o que nós somos capazes de fazer, basta que tenhamos uma posição um bocadinho superior, já achamos que podemos escravizar outra pessoa. A gente já pisa. É preciso ter muito cuidado. E quem pisa é um escravo. Sabes quem é que o faraó mandou bater? Mandou o quê? Bater na tua escravidão. Os escravos. Não. Os capatazes dos escravos. O que são os capatazes? Era aqueles que deviam controlá-los e não os estavam a fazer o quê? A controlar. Percebe a seriedade que isto nos pode levar. E sabem tudo para quê? Com o povo hebreu. Com este povo aqui no Antigo Testamento. Foi para uma coisa, para construirmos cidade celeiro. O que é um celeiro? Sabem o que é um celeiro? O que é um celeiro? É um sítio onde se vai. Cidades para amealhar. Então quem é que ajudou a construir cidades para amealhar? Os hebreus. E morriam nos pés dessa cidade. Para amealhar. Julgando que estavam a ser livres porque estavam a trabalhar. Então que o trabalho os podia redimir. O trabalho não nos pode redimir. Sabe o que o trabalho nos pode fazer? E faz? Dá dignidade. Mas não nos redime. E porquê é que não nos redimimos? Porque eu conheço muitos mesmo, que trabalham, que têm dinheiro, que não estão redimidos. E que o seu dinheiro chega a tal ponto de ter manchado a sua própria dignidade. Por isso, quando estivermos a falar de escravidão, irmãos, é uma questão da alma. Muito cuidado com as formas perversas de escravidão. Então, este povo, aqui está, impuseram-nos em Israel inspectores de obras, que eram os inspectores deles, que eles chamavam e pagavam. Reparem, na ideia astuta do bicho. Construíram duas cidades mais importantes, Pitom e Ramsés. Ramsés era inclusive o nome do faraó, de uma dinastia de faraós. Os faraós eles chamavam todos Ramsés. Eram por dinastias, tal qual como as nossas. As nossas dinastias, reis, eram monarca. O faraó era um monarca. E a esposa do monarca, sabe como é que chamava-se? De faraó? Cleópatra. Por isso é que se chama. Então, vamos lá, continuando. Mas quanto mais oprimiam, tanto mais multiplicavam e cresciam. O que fez ceder os israelitas. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e tornavam-lhes amarga a vida com trabalhos duros, preparação da argila, a fabricação dos tijolos, vários trabalhos dos campos, toda a espécie de trabalhos, os quais obrigavam. O que é que eles obrigavam? O que é que estava a escravizá-los? Era o... Sabe o que é que nos escraviza? O... Trabalho. Então tu estás a dizer que nós não devemos trabalhar? Pode soar a isso, não é? Presta atenção. Essa é a pergunta inteligente. Mas estão a ver o que é que a palavra de Deus nos vai fazer? Colocar questões. A palavra de Deus deve provocar em nós questões. Não, senhora. Porque a mesma palavra diz: quem não trabalha, que não coma. Certo? Então, para que serve o trabalho? O trabalho dignifica o homem. E o trabalho é para construir uma sociedade e um mundo mais justo. Justo. Ponto. O mundo é para ser, o trabalho é para ser justo. Por isso, quando se ouve, se
slogans como mais trabalho, mais salário, melhor casa. Esses panfletos que havia no Egito. Porque o que é que eles queriam? Mais trabalho, mais dinheiro e as melhores casas. Então isso é mau? Não. Se aqui estivermos libertos e percebermos que a casa não é uma casa para eu me fechar, é uma casa para eu obrigar. Que o trabalho não é um trabalho para eu me matar, é um trabalho para dignificar. Que o salário não é uma questão de alhear, é uma questão de compartilhar. E então estamos libertos. Por isso, irmãos, para a semana também continuamos a nossa caminhada dos escravos. Se é, vai fazer choque. Senão ainda não devemos chegar a eles. Não, a gente perde. Porque eu estou a ver que vocês fazem muitas perguntas. Vocês? Também isto também está fácil. Olha, o que é para falar está aqui escrito. Tanta coisa. Já devia falar horas sobre uma palavra. Claro. Pois. Até lá tantas. Então, vamos pôr-nos de pé. Vamos cantar ao Senhor. O Senhor é bom e nos dá a graça da liberdade de podermos ser transferidos do império das trevas para o reino do seu Filho muito amado. Então nós vamos cantar aqui ao Senhor. É que vai ser muito difícil. Não estava aqui para cantar, bem. Então vamos cantar aqui. Vamos cantar um cântico do livro do Apocalipse, que fala a que preço fomos livres da escravidão.